Você está com seus amigos, mas não se sente dentro. Você participa, responde, até ri, mas algo não encaixa. É como se existisse uma distância que ninguém percebe. Você não está de fora, mas também não está totalmente dentro. E isso não faz sentido, porque são seus amigos. Você gosta deles, confia neles. Mesmo assim, não relaxa. Sua mente continua ativa, observando, se ajustando, pensando no que dizer antes de dizer. Enquanto todo mundo parece natural, você está consciente demais. E isso cria uma sensação específica. Você está presente, mas não está à vontade. E isso levanta uma pergunta direta. Se você está no lugar certo, por que ainda se sente como se não pertencesse? Você está em um grupo, a conversa flui, as pessoas se soltam, as risadas acontecem sem esforço, e você acompanha, participa, comenta, responde, mas não relaxa. Existe um controle constante. Você pensa antes de falar, ajusta o que diz, observa como está sendo percebido, e isso nem sempre é consciente. Mas está sempre ali. Enquanto os outros estão dentro da experiência, você está dentro e observando ao mesmo tempo, e isso cria uma diferença sutil. Eles vivem o momento, você gerencia o momento, e esse padrão se repete em grupos novos, com amigos próximos, até em ambientes familiares. Você entra, mas não se solta, e isso levanta outra dúvida. Você realmente não se conecta ou só nunca consegue relaxar o suficiente para isso acontecer? A explicação mais comum parece simples. Falta de afinidade, falta de conexão. Talvez não sejam as pessoas certas, mas quando você olha melhor, não é tão direto, porque isso acontece até com quem você gosta, até com quem você confia. Você não se sente deslocado porque não pertence, você se sente deslocado porque não consegue relaxar o suficiente para se sentir parte. E isso muda tudo, porque pertencer não é só estar ali, é baixar a guarda. E quando isso não acontece, o corpo entra em alerta. Mesmo sem motivo claro, você participa, mas não se entrega, se envolve, mas não se solta. E isso cria uma sensação estranha, de estar no lugar certo, mas com o corpo reagindo como se ainda não fosse seguro. E isso leva a outra pergunta. Se o problema não são as pessoas, o que dentro de você ainda não permite relaxar? A psicologia explica que pertencimento não é só externo, é uma sensação interna de segurança. Você pode estar com pessoas certas e ainda assim não se sentir parte, porque o cérebro não reage só ao ambiente, ele reage ao que ele interpreta como seguro. O sistema nervoso funciona assim. Se não identifica segurança, mantém você em alerta. E esse alerta é sutil. Você observa mais do que participa, pensa mais do que sente, controla mais do que se entrega. E isso acontece sem perceber. Não é escolha, é padrão. Você pode confiar nas pessoas, mas o seu corpo não relaxa completamente. E quando o corpo não relaxa, a experiência não aprofunda. Você está ali, mas não se sente dentro. E isso levanta uma questão importante. Se pertencimento depende de segurança interna, por que o seu sistema continua em alerta mesmo em ambientes seguros? Se você observa melhor, isso não começa no grupo, já está ativo antes. Você entra no ambiente e já começa a ler tudo. Expressões, tom de voz, reações. Não para julgar, para se ajustar. Isso geralmente acontece quando você aprendeu a se adaptar, a perceber rápido o que funciona e o que não funciona. Talvez em algum momento, ser você mesmo não foi suficiente ou não foi seguro. Então você desenvolveu outra habilidade, se ajustar. O sistema nervoso reage assim. Quando existe risco de julgamento, de rejeição, de não ser compreendido, ele aumenta o nível de observação. Você fica mais atento, mais consciente, mais controlado, e isso tem um lado positivo. Você entende o ambiente rápido, lê as pessoas com facilidade, mas tem um custo. Você participa menos do que poderia, porque enquanto você observa, não relaxa. E isso cria um padrão silencioso. Você não se perde na experiência, você se mantém regulando. E isso levanta uma pergunta importante. Você está sendo você ou está sempre ajustando quem você é para caber melhor? E isso tem um impacto que não aparece na hora. Você mantém relações, mas não sente conexão profunda. As interações continuam, mas não evoluem. Porque para aprofundar, você precisa relaxar. E isso não acontece totalmente. Então tudo fica em um nível seguro, leve, controlado, previsível. Isso evita desconforto, mas também impede algo essencial: intimidade real.
aquela sensação de estar à vontade, de não precisar pensar tanto, de simplesmente estar. E com o tempo, isso pesa, não como um grande problema, mas como uma sensação constante de estar com pessoas e ainda assim se sentir sozinho, e isso cria uma tensão importante. Você está protegendo sua energia? Ou está perdendo a chance de se conectar de verdade? Agora entra uma parte mais sutil. Isso pode parecer sensibilidade, mas também pode ser proteção. Existe uma diferença clara entre escolher observar e não conseguir parar de observar. Quando é escolha, você entra quando quer, se solta quando se sente seguro. Mas quando é padrão, isso não acontece. O sistema reage antes, mantém você em alerta, reduz a espontaneidade, evita exposição. E isso acontece rápido, antes mesmo de você perceber. Você acha que está sendo consciente, mas talvez só esteja se protegendo. E isso levanta uma dúvida importante. Você está sendo seletivo ou evitando o desconforto de se expor dentro da conexão? Agora, observa com mais clareza, sem tentar mudar, só perceber. Quando você começa a se fechar? No início, ou quando a interação começa a ficar mais real? Você não se conecta, ou não se permite relaxar o suficiente para isso? E uma pergunta direta. Você está sendo você, ou está ajustando quem você é o tempo todo? Porque existe um ponto específico, um momento em que a interação deixa de ser superficial e começa a exigir presença real. E é nesse ponto que o padrão aparece. Você controla mais, observa mais, se segura. Agora pensa nisso. Se você parasse de se ajustar por um momento, o que aconteceria? Você se sentiria mais conectado ou mais exposto? Talvez você não esteja deslocado. Talvez você só nunca conseguiu relaxar o suficiente para se sentir parte. Mas talvez exista outra coisa. Um ponto onde você aprendeu a não baixar a guarda. Porque pertencer parece simples, mas exige segurança. E quando essa segurança não vem de dentro, você continua presente, mas não se entrega. E isso cria um equilíbrio estranho. Você não está de fora, mas também não se sente dentro. E enquanto isso não fica claro, o padrão continua. Você entra, mas não se solta. E isso muda a pergunta. Se você não consegue relaxar, o que você acredita que pode acontecer se parar de se controlar? Se não é só sobre as pessoas, forçar conexão não resolve. Porque o ponto não está fora, está dentro. Você pode tentar se soltar mais, mas, se o padrão continua, a sensação volta. Então a questão não é se conectar mais, é entender o momento exato em que você começa a se controlar. Porque sem isso, você muda o comportamento, mas não muda o padrão. Quando você está entre pessoas que gosta, você realmente não pertence? Ou só ainda não percebeu o quanto aprendeu a não se sentir seguro sendo você mesmo?